A foto que acabou com a minha família não foi uma foto de traição, nem de um crime. Foi uma foto de sorrisos. Sorrisos largos, brancos, perfeitos, sob o sol de um domingo qualquer em um condomínio fechado na Barra da Tijuca. Meu filho, Rafael, a esposa dele, Patrícia, meus 2 netos, sujos de sorvete. E a legenda, que a minha nora fez questão de me marcar para que eu visse, dizia: Dia perfeito sem a rainha do drama. Eu li aquilo na cama de um hospital, com os fios do monitor cardíaco colados no meu peito. 3 dias antes, na terça-feira, meu coração tinha falhado. Aparentemente, o da minha família já tinha parado de bater por mim há muito mais tempo. Tudo começou no escritório. Uma dor no peito, aguda, que irradiava pelo braço esquerdo como um choque elétrico. Eu, Helena, 62 anos, viúva há 10, sempre me orgulhei de ser forte, a rocha, a mulher que nunca pedia ajuda. Mas ali, no chão frio do meu escritório, com o mundo girando, a única coisa que consegui fazer foi apertar o botão de emergência do meu celular, que ligava para a ambulância e para o meu contato principal, Rafael. Acordei na UTI coronariana de um bom hospital particular em São Paulo. O cheiro de antisséptico, o bip constante das máquinas, a voz suave de uma enfermeira explicando o que havia acontecido. Um infarto leve, dona Helena. A senhora teve sorte, chegou a tempo. Sorte? Naquele momento, eu acreditei nela. Meu primeiro pensamento foi meu filho. Ele deve estar desesperado. Patrícia deve estar cuidando das crianças, sem saber o que fazer. Eu precisava avisar que estava bem. Mas as horas passavam. O primeiro dia se tornou uma noite longa e silenciosa, interrompida apenas pelos passos da equipe de enfermagem. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Ele deve estar trabalhando muito, eu dizia a mim mesma. Não quero preocupá-lo. No segundo dia, a solidão começou a pesar. Eu via outras pacientes recebendo visitas, flores, o calor de uma mão segurando a sua. O meu quarto continuava vazio. O silêncio do meu celular era um grito. Comecei a inventar desculpas mais elaboradas. O trânsito de São Paulo é um inferno. As crianças devem ter ficado doentes. Patrícia nunca foi muito boa em lidar com hospitais. Cada desculpa era um tijolo que eu colocava no muro da minha negação. No terceiro dia, recebi alta da UTI, para um quarto normal. O médico disse que meu coração estava se recuperando bem, mas que o estresse era um gatilho perigoso. Ele me deu meu celular de volta. Pode ligar para sua família, avisar que está tudo bem. Meu coração, o mesmo que quase parou, agora batia acelerado de alívio. Finalmente! Eu veria as mensagens preocupadas, as ligações perdidas. Eu sentiria o amor que com certeza estava ali, apenas bloqueado por algum problema. Liguei o aparelho. Nenhuma chamada perdida de Rafael, nenhuma mensagem no WhatsApp perguntando se eu estava viva ou morta. Nada. O vazio era tão absoluto que parecia um erro do sistema. Foi quando a notificação do Instagram piscou na tela. Patrícia Medeiros marcou você em uma publicação. Meu dedo tremeu ao abrir o aplicativo. E lá estava, a foto. A família feliz, o céu azul, a piscina ao fundo. Rafael abraçando Patrícia, os dois rindo como se não tivessem nenhuma preocupação no mundo. Meus netos, lindos, sorrindo com a boca lambuzada de chocolate. Uma cena de comercial de margarina. E a legenda. Ah, a legenda. Dia perfeito sem a rainha do drama. Rainha do drama? Eu olhei para os fios ainda presos ao meu corpo. Lembrei do pânico, da dor lancinante, do medo de morrer sozinha no chão do escritório. Lembrei dos 3 dias de silêncio, de solidão, encarando um teto branco e rezando para que meu filho aparecesse.
E a palavra que eles escolheram para mim foi essa: drama. Meu infarto, meu medo, minha existência, tudo era apenas um drama inconveniente atrapalhando o domingo de sol deles. O bip do monitor cardíaco ao meu lado acelerou. A enfermeira entrou correndo. Dona Helena, está tudo bem? Sua pressão subiu. Eu apenas balancei a cabeça, incapaz de falar. O calor que subiu pelo meu corpo não era de febre, era de uma raiva fria, cortante, que eu nunca tinha sentido na vida. Uma clareza terrível. Eu não era a mãe deles, a avó. Eu era um fardo, um caixa eletrônico com data de validade, uma personagem secundária e irritante na vida perfeita que eles estavam construindo com o meu dinheiro e a minha dedicação. Eles não sabiam, mas ao escreverem aquelas 5 palavras, eles não me insultaram, eles me libertaram. Libertaram-me da culpa, da obrigação, do amor cego de mãe que justifica o injustificável. Eles me deram a permissão para parar de ser a rocha e começar a ser a avalanche. Naquele momento, naquela cama de hospital, a mulher boazinha que passou a vida se sacrificando pela felicidade dos outros morreu. E outra, uma que eles nem imaginavam que existia, estava começando a respirar. A rainha do drama estava prestes a escrever o roteiro do seu próximo ato. E acredite, ninguém iria gostar do final. Enquanto a enfermeira tentava acalmar a máquina que media os batimentos do meu coração, eu tentava acalmar o monstro que acabava de nascer dentro de mim. Ela ajustava os eletrodos, falava sobre a importância do repouso, mas eu mal a ouvia. Meus olhos estavam fixos na tela do celular, naqueles sorrisos congelados e naquelas 5 palavras que me redefiniram: Rainha do Drama. A raiva era um gelo fino se espalhando pelas minhas veias, uma clareza que doía mais que o próprio infarto. Foi nesse estado de lucidez congelante que eu notei algo mais. Abaixo da notificação do Instagram, a tela do meu celular estava tomada por um mar de alertas vermelhos. O ícone do telefone mostrava um número que eu não conseguia processar. 83. 83 chamadas perdidas de Rafael. Por um segundo, um mísero e patético segundo, uma fagulha de esperança tentou acender. Ele estava preocupado, sussurrou a velha Helena dentro de mim. Ele tentou falar comigo e não conseguiu. Então, meus olhos desceram para as prévias das mensagens no WhatsApp, uma torrente de notificações urgentes. E a fagulha de esperança foi extinta com a brutalidade de um pisão. As mensagens eram curtas, telegráficas, quase agressivas na sua urgência. Eram ordens, não perguntas. Nenhuma delas continha um "Como você está?". Nenhuma delas perguntava sobre a minha saúde, sobre o meu sumiço. Eu comecei a ler e cada palavra era um prego no caixão da mãe que eu costumava ser. Mãe, atende, é urgente. Preciso falar com você agora. Onde você se meteu? O gerente do banco ligou. Preciso da sua autorização para cobrir o especial. E a pior de todas, enviada na manhã daquele mesmo dia, o dia da foto na piscina. Patrícia vai me matar. O boleto do condomínio vence hoje. Resolve isso. Resolve isso? Como se eu fosse uma funcionária, um serviço de atendimento ao cliente que estava temporariamente fora do ar. As 83 ligações não eram de um filho desesperado pela mãe. Eram de um devedor furioso com o credor que ousou desaparecer no dia do pagamento. O Banco Helena, como Patrícia gostava de ironizar com as amigas, tinha fechado as portas sem aviso prévio e o cliente principal estava tendo um ataque de fúria na porta. Uma náusea subiu pela minha garganta. Eu me lembrei de todos os empréstimos que nunca foram pagos. 47 mil reais, para ser exata. Dinheiro para investimentos que não deram certo, para uma oportunidade de negócio imperdível, para cobrir o limite do cartão de crédito depois de uma viagem para a Europa que eu só soube que fizeram quando vi as fotos.
Cada um desses pedidos vinha embrulhado em promessas de amor, em garantias de que era a última vez. E eu, a tola, a mãe cega, acreditei, ou melhor, fingi acreditar, porque era mais fácil liberar o dinheiro do que admitir que meu filho, o menino que eu criei para ser um homem de caráter, via em mim apenas uma fonte de recursos. Era mais fácil ser útil do que arriscar não ser amada. Você já se sentiu assim? Valorizada apenas pelo que pode oferecer? Se a resposta for sim, você sabe exatamente o gosto amargo que senti na boca naquele momento. A foto no Instagram agora fazia um sentido terrível. A legenda não era apenas cruel, era uma justificativa. Eu não era uma mãe doente precisando de cuidados. Eu era o drama que os impedia de ter um dia perfeito. Meu infarto, meu sumiço, minha ausência, tudo isso era um obstáculo para o acesso deles ao dinheiro que pagava por aquele dia perfeito. A piscina, o churrasco, o sorvete dos meus netos. Provavelmente, tudo pago por mim. O gelo dentro de mim começou a se solidificar. A dor da traição deu lugar a uma calma perigosa. Eu olhei para o meu reflexo na tela escura do celular. Vi uma mulher de 62 anos, com os cabelos desgrenhados e o rosto pálido de hospital, mas com um olhar que eu não reconhecia. Era um olhar duro, calculista. A vítima estava morta. Em seu lugar, havia uma estrategista. Meu dedo deslizou pela lista de contatos. Passei pelo nome Rafael, com a foto dele sorrindo ao lado dos meus netos. Não senti nada. Nenhuma pontada de dor, nenhuma vontade de chorar. Apenas um vazio frio. Continuei rolando, passando por amigos, médicos, até encontrar o nome que eu procurava. Doutor Ricardo Moraes, meu advogado. Um homem sério, competente, que cuidou do inventário do meu falecido marido anos atrás. Respirei fundo, sentindo o ar hospitalar encher meus pulmões. O bip da máquina ao meu lado tinha se estabilizado, um ritmo constante e forte, assim como o meu propósito. Disquei o número. Ele atendeu no segundo toque, a voz profissional e calma de sempre. Dona Helena, aconteceu alguma coisa? Minha voz, quando saiu, me surpreendeu. Não era a voz de uma mulher frágil que acabara de ter um ataque cardíaco. Era firme, sem um pingo de tremor. Sim, Ricardo, aconteceu. Preciso que você prepare 3 documentos para mim com a máxima urgência. Eu não dei detalhes da minha saúde, não mencionei o hospital. Fui direto ao ponto, como uma executiva dando ordens. Primeiro, a revogação imediata e irrevogável de qualquer procuração que eu tenha dado ao meu filho Rafael. Segundo, quero mudar meu testamento. E terceiro, fiz uma pausa, olhando novamente para a foto da família feliz. Quero que você redija uma notificação extrajudicial para a cobrança de uma dívida de R$ 47 mil com juros e correção monetária. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu podia imaginar a surpresa de Ricardo. Ele me conhecia como a mãe devotada, a viúva discreta. Ele não conhecia esta nova Helena. Entendido, dona Helena, ele disse por fim, a voz agora tingida de cautela. Pode, eu respondi, com uma frieza que me assustou. Considere isso o fechamento de uma conta que esteve no vermelho por tempo demais. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em 3 dias, senti uma paz estranha. Era a quietude que vem depois que a tempestade passa e você vê a paisagem de destruição, mas sabe com certeza absoluta que sobreviveu. Rafael e Patrícia tinham me chamado de rainha do drama. Eles mal sabiam que o verdadeiro espetáculo estava apenas começando. E eu seria a diretora, a roteirista e a atriz principal. Recebi alta do hospital uma semana depois do infarto.
Não como uma sobrevivente frágil, mas como uma mulher com um plano. O médico me deu uma lista de recomendações: repouso, dieta leve, evitar estresse. Eu sorri e assenti, mas minha mente estava em outro lugar. O estresse não era mais meu inimigo, era meu combustível. Cada passo para fora daquele hospital era um passo em direção à guerra. Meu primeiro compromisso não foi com um cardiologista de acompanhamento, mas com o Dr. Ricardo Moraes, no seu escritório imponente na Avenida Faria Lima. O lugar cheirava a couro, madeira e a uma seriedade que contrastava violentamente com a falsidade da minha vida familiar. Sentei-me na cadeira macia à sua frente, a pasta com meus documentos sobre a mesa de mogno polido entre nós, e senti o chão firme sob meus pés pela primeira vez em anos. Dr. Ricardo me olhou por cima dos óculos de aro fino, a expressão profissional, mas com um fundo de preocupação. Ele me conhecia há mais de uma década. Ele me viu no luto pela perda do meu marido, me viu como a mãe orgulhosa na formatura de Rafael, me viu como a avó babona. Mas a mulher sentada à sua frente era uma estranha. A calma no meu olhar o deixava visivelmente desconfortável. Dona Helena, recebi sua ligação, fiquei preocupado. Ele começou, a voz mansa. Eu o interrompi, não por grosseria, mas por urgência. Ricardo, eu estou ótima. Na verdade, nunca estive tão lúcida. Coloquei minhas mãos sobre a mesa para que ele visse que não tremiam. Vamos direto ao ponto. A procuração. A procuração. Um documento que assinei em um momento de pura vulnerabilidade, meses após a morte do meu marido. Rafael insistiu que era para facilitar as coisas, para que eu não precisasse me preocupar com burocracia chata. Na minha dor, eu via aquilo como um ato de cuidado. Hoje, eu via como o primeiro movimento de um predador. Entreguei a ele as chaves do meu cofre, e ele, pacientemente, esperou o momento certo para começar a saquear. Quero revogá-la. Hoje, eu disse, e minha voz não vacilou. Quero que ele não tenha mais poder sobre 1 centavo do meu patrimônio, sobre uma única decisão da minha vida. Ricardo assentiu lentamente, fazendo anotações. Seu olhar me perguntava, sem palavras, se eu tinha certeza. Ele não precisava. A certeza estava cravada na minha alma. O segundo ponto, continuei, vi um músculo em sua mandíbula se contrair. Este era um terreno mais delicado. Quero refazê-lo por completo. Meu filho, Rafael, e sua esposa, Patrícia, serão removidos. Ele parou de escrever e me encarou. Dona Helena, pense nos seus netos. É exatamente neles que estou pensando, Ricardo, respondi. E o gelo na minha voz poderia ter congelado o café em sua xícara. O dinheiro que eu e meu marido trabalhamos a vida inteira para construir terá um destino melhor. E então, o golpe final. A cobrança da dívida. Empurrei para ele uma planilha que passei a noite preparando no hospital, listando cada um dos empréstimos que fiz a Rafael nos últimos 5 anos. 247 mil reais. Cada linha era uma memória dolorosa, uma mentira que eu tinha engolido. O dinheiro para a reforma da cozinha, que virou uma viagem de esqui em Bariloche. A ajuda para trocar de carro, que se transformou em um SUV de luxo que ele exibia no clube. O investimento em criptomoedas, que eu tinha certeza, pagou as novas próteses de silicone de Patrícia. Enquanto Ricardo analisava os números, uma outra memória, mais sutil e sinistra, veio à tona. Lembrei-me das pequenas alfinetadas, dos comentários disfarçados de preocupação. Patrícia dizendo com aquele sorriso falso: Helena, querida, você já se esqueceu de novo que combinamos isso? Ou Rafael com uma falsa paciência: Mãe, sua memória não anda muito boa, né? Deixa que eu cuido disso. Na época, eu sentia uma pontada de irritação, de medo da velhice. Agora, eu via a verdade. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam construindo um caso.
Estavam plantando as sementes da dúvida, preparando o terreno para me pintar como uma idosa confusa e incapaz. Para quem? Para os amigos? Para a família? Ou para algo pior? Isso é substancial, disse Ricardo, apontando para o total da dívida. E você tem como comprovar essas transferências? Tenho, respondi. Cada Pix, cada TED, cada extrato. O Banco Helena pode ser generoso, mas mantém registros impecáveis. Ele suspirou, recostando-se na cadeira. Helena, o caminho que você está escolhendo será conflituoso. Revogar a procuração e alterar o testamento são atos privados, mas uma cobrança judicial vai iniciar uma guerra. Eu sei, eu disse, mas a guerra já começou há muito tempo. A diferença é que até semana passada só um lado estava armado. Agora eu estou me equipando. Ele preparou os documentos ali mesmo. A revogação, que eu assinaria e levaria ao cartório naquela mesma tarde, o rascunho do Novo Testamento, que destinaria meus bens a uma futura fundação de caridade e a uma parte para a educação dos meus netos em um fundo que eles só poderiam acessar aos 25 anos, longe da influência dos pais. E, por fim, a notificação extrajudicial, fria, formal, impessoal, uma declaração de guerra em papel timbrado. Vou enviar a notificação por um oficial de justiça amanhã, disse Ricardo, guardando os papéis em uma pasta. Eu levantei a mão para detê-lo. Não quero um estranho fazendo isso. Ele me olhou confuso. Eu mesma vou entregar. Eu e você. Quero estar lá quando eles lerem. Eu preciso ver o rosto deles. Ricardo tentou argumentar. Falou sobre a importância de manter a distância, de evitar o confronto emocional. Mas ele não entendeu. Isso não era mais sobre emoção. Era sobre poder. Eles me humilharam no silêncio pelas costas. Eu iria confrontá-los cara a cara, com a força da lei ao meu lado. Os papéis na minha bolsa pesavam como um tijolo, mas era um peso bom, o peso da justiça. A rainha do drama estava a caminho do seu primeiro ato público. A casa que eu ajudei a comprar seria o palco da minha declaração de guerra. Enquanto o carro do Dr. Ricardo passava pela portaria do condomínio de luxo em Alphaville, um lugar com mais câmeras de segurança do que árvores, eu senti o peso dos envelopes na minha bolsa. Cada documento ali era um tijolo que eu estava prestes a arrancar da fundação falsa que meu filho construiu. O ar-condicionado do carro estava no máximo, mas eu não sentia frio. Por dentro, eu era uma fornalha. Ricardo me olhou de soslaio, a preocupação gravada em seu rosto. Helena, lembre-se, seja breve, entregue os documentos e vamos embora, não se envolva em uma discussão. Eu apenas assenti. Mas nós dois sabíamos que a discussão viria até mim, quer eu quisesse ou não. Patrícia atendeu a porta. Ela usava um vestido de linho branco que provavelmente custou o equivalente a um salário mínimo. O cabelo perfeitamente escovado, o sorriso forçado de anfitriã. O sorriso morreu no instante em que ela viu Ricardo ao meu lado, com sua pasta de couro e sua expressão fúnebre. O olhar dela passou dele para mim, e a confusão se transformou em suspeita. Helena, o que aconteceu? Ela perguntou, a voz um pouco mais aguda que o normal. Ela nos deixou entrar, mas seu corpo bloqueava parcialmente a passagem para a sala de estar, como um cão de guarda protegendo seu território. A casa estava impecável, fria, com a personalidade de uma capa de revista de decoração. Nenhum calor, nenhum sinal de vida real. Rafael apareceu, vindo do escritório dos fundos. Ele usava uma camisa polo de marca, mas a gravata invisível da ansiedade já apertava seu pescoço. Ele tentou o teatro do filho preocupado. Mãe, que surpresa! Você está bem? Não atende minhas ligações? Ele veio me abraçar, mas eu dei um passo para trás. O gesto o deixou suspenso no ar, os braços abertos e a mentira exposta. Foi Ricardo quem quebrou o silêncio.
Sua voz era calma, formal, cortando a tensão como um bisturi. Rafael, Patrícia, estamos aqui para entregar formalmente alguns documentos à senhora sua mãe. A mão de Rafael tremeu levemente ao pegá-lo. O silêncio que se seguiu enquanto eles liam os papéis foi ensurdecedor. Eu observei cada detalhe. O rosto de Patrícia que passou do branco pálido para o vermelho da fúria. Os dedos dela amassando a borda do papel. Rafael lia e relia a mesma frase, como se as palavras pudessem mudar de lugar. A máscara de filho amoroso estava se despedaçando em tempo real. Que brincadeira é essa? Ele finalmente disse, a voz baixa, perigosa. Ele não olhava para mim, mas para Ricardo, como se o advogado fosse o responsável por aquela traição. Mãe, o que ele fez com você? Ele está te manipulando? A tentativa de me pintar como uma idosa senil e influenciável era tão patética que quase me fez rir. Ninguém me manipulou, Rafael. Eu respondi, e minha voz saiu tão firme que até eu me surpreendi. Essas são as minhas decisões. A procuração está revogada, e essa é a primeira cobrança dos R$ 247 mil que você me deve. A palavra deve explodiu na sala. Patrícia soltou um som que era uma mistura de risada e engasgo. Dever? Helena, nós somos sua família. Você está nos cobrando por ajuda? O cinismo dela era uma obra de arte. A ajuda que pagou o carro importado na garagem e as joias no pescoço dela. Foi quando Rafael jogou a carta que ele achava que era seu trunfo. Mãe, você não está pensando direito. Você acabou de sair do hospital, passou por um pequeno episódio médico, está confusa. Pequeno episódio médico? Ele reduziu meu encontro com a morte a um tropeço na calçada. O desprezo era tão profundo, tão casual, que me tirou o fôlego. Meu coração quase parou, Rafael, eu disse, e o gelo na minha voz fez os dois recuarem um passo. E em 3 dias, a única preocupação de vocês era o vencimento do boleto do condomínio. Minha confusão, acredite, acabou. A fúria de Patrícia finalmente transbordou. O verniz de esposa de condomínio sofisticada rachou e a verdadeira mulher apareceu. Isso é um absurdo, depois de tudo que fizemos por você. Tentamos te ajudar, te dar uma vida mais simples. A voz dela subiu, estridente, descontrolada. E então ela disse, a frase que mudou tudo. A frase que transformou uma disputa familiar em algo muito mais sombrio. Em um acesso de raiva, olhando para Rafael como se o culpasse, ela cuspiu as palavras. Eu te avisei que isso ia acontecer. Eu te avisei se a gente não tivesse colocado ela naquela clínica ano passado. Clínica. A palavra ficou pairando no ar da sala perfeitamente decorada. Não era um asilo, não era uma casa de repouso. Era clínica, um lugar para pessoas que não respondem por si. O rosto de Rafael se tornou uma máscara de pânico puro. Ele olhou para Patrícia com um terror que dizia calha a boca em letras garrafais. Mas era tarde demais. O veneno já tinha sido derramado. Naquele instante, eu entendi tudo. Os comentários sobre minha memória, a insistência para que eu lhes desse a procuração total. O plano deles não era apenas me usar, era me apagar, me declarar incapaz, me trancar em algum lugar e tomar controle de tudo. A foto, a legenda, a negligência não eram apenas crueldade, eram passos de um plano. Eu não disse nada, apenas olhei para os dois, para o pânico nos olhos deles e vi a verdade nua e crua. Ricardo, ao meu lado, ficou rígido, compreendendo a gravidade do que acabara de ouvir. Eu me virei lentamente, sem pressa, e caminhei em direção à porta. Eles tinham acabado de me dar a arma mais poderosa de todas, a verdade sobre suas intenções. No carro, na volta para casa, a palavra clínica ecoava no silêncio entre mim e o Dr. Ricardo. Era um som feio, metálico, que arranhava o luxo do couro dos assentos. Eu olhava pela janela, mas não via os prédios de São Paulo passando.
Via corredores brancos, portas trancadas, uma versão de mim mesma sedada e esquecida. O medo que senti era diferente de tudo. Não era o medo da morte que tive no hospital. Era o medo de uma vida roubada, de ser apagada enquanto ainda respirava. Ricardo tentou falar, oferecer palavras de consolo, de estratégia legal. Helena, isso é grave, podemos usar isso no processo de cobrança, alegar coação. Mas eu mal o ouvia. A lei parecia lenta demais, formal demais para a brutalidade do que eu acabara de descobrir. Eles não queriam apenas o meu dinheiro, eles queriam a minha vida, a minha sanidade, a minha voz. Cheguei no meu apartamento e pela primeira vez ele não pareceu um refúgio, pareceu vulnerável. Cada objeto, cada quadro, cada livro na estante era um bem a ser liquidado. Minha casa era apenas um inventário para eles. A raiva que senti na sala de estar deles havia se transformado em um pavor gelado. Como se descende de um inimigo que tem a chave da sua casa, o seu sangue e a sua história. Naquela noite eu não dormi. Fiquei sentada na poltrona da sala, no escuro, e revi os últimos anos. As brincadeiras de Patrícia sobre a minha memória, a insistência de Rafael para que eu não me preocupasse com as contas, para que deixasse tudo com ele. A forma como eles me isolaram sutilmente de alguns amigos em comum, sempre com a desculpa de que mamãe está cansada. Não eram atos isolados de egoísmo, eram peças de um quebra-cabeça medonho. Na manhã seguinte, liguei para Ricardo. Minha voz era de quem não dormiu, mas estava mais determinada do que nunca. Ricardo, preciso de mais do que um advogado. Preciso de olhos e ouvidos. Preciso de alguém que descubra a verdade, que encontre provas do que Patrícia disse. Você conhece alguém? Houve uma pausa do outro lado da linha. Conheço uma pessoa, ele disse, a voz hesitante. Sandra Marques, investigadora particular, a melhor de São Paulo, discreta, implacável e cara. Eu não me importo com o preço, respondi. O que está em jogo vale muito mais. O escritório de Sandra Marques ficava em um prédio comercial anônimo em Pinheiros. A sala era pequena, funcional, sem nenhum luxo. Ela era uma mulher de uns 50 anos, com um olhar que parecia enxergar através das paredes. Não havia simpatia forçada, apenas uma atenção focada, quase predatória. Ela me ouviu em silêncio por quase 1 hora. Contei tudo, o infarto, a foto, as ligações, a dívida e, por fim, a palavra que me trouxe até ali, clínica. Quando terminei, ela não disse "eu sinto muito" ou qualquer outro clichê. Ela apenas inclinou a cabeça e disse: processo de interdição, é um clássico, a arma preferida de herdeiros com pressa. A naturalidade com que ela disse aquilo me gelou a alma. A minha tragédia pessoal era apenas mais um caso na estatística dela. Eles precisariam de um laudo médico e de um bom advogado para entrar com o pedido. Ela continuou, já rabiscando em um bloco de notas. Vou começar por aí. Advogados de família e sucessões, especialistas nesse tipo de ação. E vou verificar as finanças deles. Pessoas com planos assim costumam deixar rastros. Eu a contratei na hora. As semanas seguintes foram uma tortura de espera. Eu tentava viver normalmente, mas cada toque do telefone me fazia pular. Sandra era metódica. Me enviava relatórios curtos por e-mail a cada 2 dias. Sem emoção, apenas fatos. O primeiro fato chegou como um soco no estômago. Alvo RM e PM tiveram 2 reuniões em abril do ano passado com o Dr. Evandro Bastos. O relatório incluía o endereço do escritório de advocacia. Uma busca rápida no Google me disse tudo o que eu precisava saber. Dr. Evandro era um abutre, um advogado conhecido por sua agressividade em casos de interdição e disputas de herança. A palavra de Patrícia não tinha sido um blefe, tinha sido um plano. O segundo relatório foi ainda pior.
Alvo RM teve encontro com a consultora financeira Lúcia Freire, uma semana após a segunda reunião com o advogado. Sandra detalhou. Lúcia era especialista em gestão de patrimônio familiar recebido por curatela. Eles não estavam apenas planejando me internar, estavam planejando como gastar o meu dinheiro depois. A premeditação era tão fria, tão calculista, que me deixou sem ar. Me conta nos comentários o que você faria ao receber uma notícia dessas. O golpe final veio em um envelope pardo, entregue em mãos por um motoboy. O relatório final de Sandra. Dentro havia um resumo de tudo que ela descobrira através de fontes que eu nunca saberia quem eram. Era um dossiê da minha traição. Rafael e Patrícia tinham um plano completo. Eles passaram o último ano compilando um diário dos meus supostos esquecimentos. Pequenos incidentes, todos distorcidos para parecerem sinais de demência. Eles já tinham sondado 2 médicos. E o pior de tudo, eles tinham uma lista de clínicas de repouso de alto padrão na região de Campinas, lugares caros e isolados, perfeitos para deixar uma rainha do drama longe dos olhos e do controle de suas próprias finanças. O plano era entrar com o pedido de interdição, conseguir uma liminar, me internar e então liquidar meus bens para financiar a vida de luxo que eles achavam que mereciam. Eu fechei o dossiê. O pavor que eu sentia deu lugar a uma fúria tão pura, tão concentrada, que era quase serena. Eles não me viam como mãe. Eles me viam como um obstáculo, um cofre que precisava ser arrombado. Eles queriam me colocar em uma jaula. Pois bem, eu usaria cada centavo que eles cobiçavam para construir uma fortaleza, e do alto das minhas muralhas eu assistiria ao império de mentiras deles. O dossiê de Sandra não era um ponto final, era um mapa detalhado do abismo que existia entre a mãe que eu pensava ser e o obstáculo que eu realmente era. Com aquele maço de papéis na minha frente, a dor da traição finalmente se cristalizou em um propósito frio e inabalável. Eles queriam me colocar em uma jaula para roubar meu patrimônio. Eu usaria esse mesmo patrimônio para construir uma fortaleza tão alta e tão impenetrável que eles passariam o resto de suas vidas olhando para as muralhas sem nunca conseguir entrar. Minha primeira ligação não foi para confrontar Rafael, mas para o Dr. Ricardo. Ricardo, eu disse, sem preâmbulos, a estratégia defensiva acabou. Quero que você me indique o melhor especialista em blindagem patrimonial que o dinheiro pode comprar. Ele não hesitou. O nome dela é Catarina Viana. Ela não constrói muros, Helena. Ela move montanhas. O escritório de Catarina Viana, no coração do Itaim Bibi, parecia o centro de comando de uma operação militar. Vidro, aço, telas exibindo gráficos do mercado financeiro em tempo real. Catarina era uma mulher na casa dos 40, com a energia de um predador de topo de cadeia. Ela usava um terninho impecavelmente cortado e um olhar que não pedia licença para entrar na sua mente. Entreguei a ela o dossiê de Sandra. Ela leu em silêncio, os olhos passando rapidamente pelas páginas, absorvendo cada detalhe sórdido do plano do meu filho. Não havia choque ou pena em seu rosto, apenas a análise fria de um estrategista avaliando o campo de batalha. Quando terminou, ela fechou a pasta e me encarou. Seu filho não é original, apenas ganancioso. Eles querem me interditar, me declarar incapaz de gerir meus bens, eu disse, a voz firme. Eu quero me tornar um fantasma para eles. Quero que meu patrimônio se torne legalmente inacessível. Catarina deu um sorriso fino, quase imperceptível. Incapaz, dona Helena? Pelo contrário, a senhora está prestes a fazer a jogada mais lúcida da sua vida.
O plano que ela traçou era de uma simplicidade genial e de uma complexidade jurídica assustadora. O primeiro passo era criar uma holding familiar, uma empresa que passaria a ser a dona de todos os meus bens, os apartamentos, os investimentos, as aplicações. Eu não seria mais a proprietária direta, mas a administradora de um conselho que eu mesma criaria. Meu patrimônio deixaria de ser o de uma pessoa física vulnerável a um processo de interdição. Seu filho não pode interditar uma empresa, Helena, explicou Catarina, e a lógica era brutalmente bela. Para chegar ao dinheiro, ele teria que provar não que a mãe dele está senil, mas que todo o conselho de administração de uma empresa de capital fechado enlouqueceu. É impossível. Mas havia um segundo passo ainda mais poderoso. A holding teria um beneficiário final, um herdeiro. E esse herdeiro não seria uma pessoa, seria uma instituição. Vamos criar uma fundação com o seu nome, disse Catarina, e seus olhos brilharam. A Fundação Helena Moraes, dedicada a uma causa que a senhora escolher. E ela será a herdeira universal de tudo. Naquele momento, eu entendi a dimensão do que estava fazendo. Eu não estava apenas protegendo meu dinheiro. Eu estava redefinindo meu legado. A riqueza que eu e meu marido construímos, que imaginava que passaria para meu filho e meus netos, agora teria um destino completamente diferente. Serviria a um propósito maior. A dor dessa decisão foi real, uma pontada aguda no peito, o luto pela família que eu nunca teria. Mas a sensação de poder que veio em seguida foi avassaladora. Eu estava tirando deles a única coisa que lhes interessava. O prêmio final, o pote de ouro no fim da crueldade deles, estava sendo tirado da mesa para sempre. Se alguma parte dessa história parece familiar demais para você, me conte nos comentários como você se sentiria ao ter que tomar uma decisão como essa. As semanas seguintes foram uma maratona de reuniões, assinaturas e visitas a cartórios. Cada documento assinado, cada firma reconhecida era um tijolo sendo assentado na minha fortaleza. Eu me senti mais viva e mais no controle do que em toda a minha vida. A mulher que assinava aqueles papéis não era a rainha do drama. Era a rainha de seu próprio império, decidindo seu destino. Finalmente, o dia chegou. Catarina me ligou. Está feito, Helena. A transferência final foi concluída. O Banco Helena, como a senhora o chamou, está oficialmente fechado e seu cofre foi movido para um lugar que seu filho jamais alcançará. Desliguei o telefone e olhei ao redor do meu apartamento. Nada havia mudado fisicamente. Os móveis eram os mesmos, os quadros estavam nos mesmos lugares. Mas tudo estava diferente. Eu estava segura. Minha independência, minha dignidade, meu futuro, tudo estava protegido por uma muralha de aço. A sensação era de um alívio imenso, mas incompleto. Eu tinha me protegido sim, mas e as outras? As outras Helenas por aí que não tinham uma Catarina Viana para lhes mostrar o caminho? As mulheres que estavam, neste exato momento, sendo chamadas de confusas e esquecidas por filhos e noras ambiciosas. A fortaleza estava construída, mas ficar escondida atrás das muralhas não era o suficiente. Eles tentaram me silenciar, me apagar. Agora, eu faria o exato oposto. Eu pegaria um megafone e contaria a minha história para o mundo inteiro ouvir. Construir a fortaleza foi um ato de autodefesa, uma manobra brilhante de sobrevivência. Mas a sobrevivência não era mais suficiente. Dentro de mim, a raiva fria havia se transformado em algo novo, uma missão. Eu olhava para o dossiê de Sandra e não via apenas a minha história. Via um roteiro, um manual de instruções para a crueldade que se repetia em silêncio atrás das portas fechadas de inúmeras famílias. Eles me chamaram de rainha do drama. Pois bem, eu transformaria meu drama pessoal em uma peça de utilidade pública.
Minha primeira ação não foi na justiça, mas em um palco. Um pequeno centro comunitário na Vila Madalena promovia uma série de palestras sobre envelhecimento ativo. O público era formado majoritariamente por mulheres da minha idade, com os mesmos medos e as mesmas esperanças discretas nos olhos. Eu me inscrevi para falar com um título vago: Planejamento Financeiro e Legado na Terceira Idade. Quando subi ao palco, meu coração batia forte, mas não era de medo, era de propósito. Eu não li o discurso que havia preparado. Olhei para aqueles rostos tão familiares e decidi falar a verdade. Boa tarde. Meu nome é Helena Moraes, tenho 62 anos e há alguns meses meu único filho tentou me declarar legalmente incapaz para roubar meu patrimônio. O silêncio na sala foi absoluto, denso. Eu podia sentir o choque coletivo. Continuei, e minha voz não tremeu. Contei tudo. O infarto, a solidão no hospital, a foto no Instagram com a legenda Rainha do Drama. Contei sobre os empréstimos, sobre os comentários sutis para minar minha confiança, sobre a descoberta do plano para me internar em uma clínica. Eu não estava ali para buscar piedade, estava ali para acender um alerta. Eles não começam com um processo no fórum, eu disse, olhando diretamente para a plateia. Eles começam com um: mãe, você está esquecida de novo? Eles começam com: deixa que eu cuido das suas contas, você não precisa se preocupar. Eles confundem cuidado com controle, amor com posse. Ao final, a sala explodiu, não em aplausos, mas em um murmúrio de reconhecimento. Mulheres vieram até mim, algumas chorando, outras com um olhar de fúria nos olhos. Uma delas segurou minha mão e sussurrou: meu genro vive dizendo que estou gastando demais a minha aposentadoria. Ele diz que eu deveria poupar para o futuro. Outra me contou que a filha pegou seus cartões de crédito para organizar as contas e nunca mais devolveu. A minha história era a história delas. O que eu não sabia era que na plateia havia uma jovem jornalista de um portal de notícias online. No dia seguinte, a matéria saiu com uma manchete que me fez gelar. A Rainha do Drama. Idosa revela plano do filho para interná-la e roubar herança. O artigo viralizou. Meu anonimato acabou. Meu telefone não parava de tocar. Eram outros jornais, programas de TV, rádios. Minha primeira reação foi pânico, mas então eu respirei fundo. O que Rafael e Patrícia poderiam fazer? Me processar por difamação? Eu tinha o dossiê de Sandra guardado em um cofre. Cada palavra que eu dizia era a mais pura e documentada verdade. Eles queriam me apagar. Eu estava me tornando onipresente. Aceitei um convite para um programa de entrevistas matinal, um daqueles com grande audiência. Sentei-me no sofá desconfortavelmente macio, sob as luzes quentes do estúdio e contei minha história novamente, desta vez para milhões de pessoas. Eu era a personificação do pesadelo de muitos filhos e a voz da angústia de muitos pais. A rainha do drama estava no horário nobre. Foi essa entrevista que mudou o jogo de uma forma que eu jamais poderia ter previsto. 2 dias depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado era feminina, séria e se identificou de uma forma que fez meu sangue gelar. Dona Helena Moraes, meu nome é Inspetora Raquel Santos, da Delegacia de Defraudações do Ministério Público de São Paulo. Gostaríamos de conversar com a senhora. O encontro foi em uma sala discreta, sem identificação, no centro da cidade. Raquel era uma mulher de olhar penetrante que não perdia um detalhe. Ela não estava interessada na minha disputa familiar. Ela estava interessada em um nome que eu mencionei na entrevista, um nome que Sandra havia desenterrado. Doutor Evandro Bastos, o advogado especialista em interdições. Seu filho não agiu sozinho, dona Helena, disse Raquel, e suas palavras caíram sobre mim como uma laje de concreto. Ele foi cliente de uma organização criminosa, uma quadrilha especializada em fraudes de tutela e curatela.
Eles identificam idosos com patrimônio, instruem os familiares sobre como criar uma narrativa de incapacidade e usam médicos e advogados coniventes para dar um verniz de legalidade ao golpe. Meu queixo caiu. Meu drama familiar era apenas um produto na prateleira de um esquema criminoso. Rafael não era apenas um filho ingrato e ganancioso. Ele era um criminoso que contratou outros criminosos para me destruir. Estamos investigando essa quadrilha há meses, continuou a inspetora. O líder é um homem chamado Davi Guzmão, um estelionatário profissional. O Dr. Bastos é o braço jurídico dele. O seu filho é apenas um peixe pequeno, mas ele pode nos levar ao peixe grande. Ela fez uma pausa, me encarando com uma intensidade que parecia ler minha alma. O seu filho está desesperado. Com o processo de cobrança e a revogação da procuração, o plano dele foi por água abaixo. Ele vai tentar te procurar, tentar uma última cartada para te convencer a voltar atrás. E então ela me fez a proposta que representava a escolha final entre a mãe que eu fui e a mulher que eu havia me tornado. Nós queremos que a senhora nos ajude a pegá-lo. Queremos que a senhora use uma escuta e grave uma confissão. Precisamos que ele admita com todas as letras o plano para te interditar e o envolvimento do Davi Guzmão. A sala pareceu ficar sem ar. Gravar a confissão do meu próprio filho? Entregá-lo para a polícia? Era um abismo moral que eu nunca imaginei que teria que cruzar. Mas então eu pensei nas outras mulheres, nas vítimas silenciosas daquela quadrilha. Eu tinha uma escolha. Eu podia recuar e cuidar da minha vida, ou podia ir até o fim e garantir que a justiça fosse feita, não apenas por mim, mas por todos. A resposta já estava formada no meu coração, fria e certa como aço. A decisão de colaborar com a polícia não foi tomada com o coração, mas com o bisturi frio da lógica. O amor maternal que eu sentia por Rafael já havia morrido naquela cama de hospital. O que restava era o fantasma de um sentimento, a memória de um menino que não existia mais. A inspetora Raquel não estava me pedindo para trair meu filho, estava me pedindo para ajudar a prender o criminoso que havia tomado o lugar dele. A preparação para a operação foi rápida, precisa e surreal. Fui levada a uma sala técnica na sede da polícia, um lugar que só se vê em filmes. Um técnico jovem com mãos cuidadosas colou um pequeno microfone no meu peito, escondido sob a blusa. O aparelho era frio contra a minha pele, um peso minúsculo que parecia carregar a tonelada do que estava por vir. Apenas fale normalmente, dona Helena, disse ele. Ele capta tudo. A inspetora Raquel repassou o plano. Eu ligaria para Rafael usando a desculpa de que a exposição na mídia estava me destruindo e que eu queria conversar, colocar um ponto final em tudo. O local seria uma padaria chique em Moema, um lugar neutro, público, mas com mesas suficientemente afastadas para uma conversa privada. Uma equipe de policiais à paisana estaria sentada em mesas próximas, fingindo tomar café. Quando disquei o número dele, minhas mãos estavam firmes. A voz que atendeu do outro lado era de um homem no limite, cansada, irritada, desesperada. Ele concordou em me encontrar quase que imediatamente, a fome do predador sentindo o cheiro de uma presa que fraquejava. Ele achava que a rainha do drama estava finalmente cedendo à pressão. Cheguei à padaria 20 minutos antes, como combinado. Sentei-me em uma mesa perto da janela e pedi um café. Reconheci 2 policiais disfarçados em uma mesa próxima, um casal lendo jornal parecendo entediados. A normalidade da cena era um contraste gritante com a batida surda do meu coração contra o microfone escondido. Cada minuto de espera era uma eternidade. Eu não estava nervosa, estava focada, como uma atriz se preparando para o papel de sua vida. Ele chegou. Estava mais magro, com olheiras profundas. O terno caro parecia largo demais para ele. Sentou-se à minha frente sem nem me cumprimentar, o rosto uma máscara de ressentimento. "O que você quer, mãe? Veio esfregar na minha cara o seu showzinho na televisão?"
Eu respirei fundo, buscando a voz da mãe cansada, da mulher derrotada que eu precisava ser. Rafael, eu não aguento mais. Essa briga, essa exposição, está acabando comigo. Mantive meu olhar baixo, focado na xícara de café, como se estivesse com vergonha. Eu quero entender, eu só quero entender. Ele riu, um som seco, sem humor. Entender o quê? Que você enlouqueceu? Que preferiu acreditar em um advogado abutrido do que na sua própria família? Ele ainda tentava manter a narrativa de que eu era a louca, a vítima manipulada. Era hora de empurrá-lo para fora do roteiro. Não foi o Ricardo, Rafael, foi a Patrícia. Eu o encarei pela primeira vez e deixei uma lágrima falsa escorrer pelo meu rosto. Eu a ouvi. Ela disse que vocês deveriam ter me colocado em uma clínica. O nome clínica foi a isca. Ele mordeu. O corpo dele mudou. A falsa indignação deu lugar a uma postura defensiva. A Patrícia fala demais. Ela estava nervosa, não sabe o que diz. Ela parecia saber muito bem, insisti, a voz embargada. Assim como aquele advogado que vocês contrataram, o doutor Evandro, e aquele consultor, o Davi Guzmão, eles também não sabiam o que estavam dizendo? Joguei o nome do chefe da quadrilha na mesa. Os olhos de Rafael se arregalaram. O pânico era visível. Ele olhou ao redor como um animal encurralado procurando uma rota de fuga. Eu tinha quebrado a casca. A partir daquele momento, ele não estava mais falando com a mãe. Estava tentando se salvar. Como você sabe desses nomes? Ele sussurrou, a voz rouca. Isso não importa, respondi. O que importa é que eu sei do plano. Me colocar em um lugar, me interditar, pegar meu dinheiro. Eu só quero ouvir de você, Rafael. Por quê? Eu não fui uma boa mãe? O que eu fiz para merecer isso? A pergunta, carregada com o peso de uma vida inteira, o desarmou. A barragem de mentiras finalmente cedeu, e a verdade suja veio à tona em uma torrente de autocomiseração e ganância. Você não entende, ele disse, a voz subindo. A vida é cara, a escola das crianças, o condomínio, o padrão que a Patrícia exige. Você tem todo esse dinheiro parado sem fazer nada. E o plano? Me trancar para que vocês pudessem usar o dinheiro parado? Perguntei, sentindo o microfone gelado contra o meu peito. E então ele confessou, palavra por palavra, o plano inteiro. Como o Davi Guzmão os abordou, como o doutor Evandro preparou a papelada, como eles estavam juntando provas da minha senilidade. Ele descreveu, com detalhes nauseantes, como eles usariam meu dinheiro para financiar a vida deles, enquanto eu ficaria bem cuidada em uma clínica de luxo, dopada e fora do caminho. Não era para te machucar, mãe, ele disse, a frase mais monstruosa de todas. Era só um jeito de facilitar as coisas para todo mundo. Facilitar as coisas? A mesma desculpa que ele usou para conseguir a procuração anos atrás. Naquele momento, eu não senti nada além de um vazio profundo. O menino que eu criei estava morto e enterrado, e em seu lugar estava aquele estranho, um homem fraco e cruel que justificava a própria monstruosidade como uma mera conveniência. E agora? Perguntei, a última pergunta da minha performance. Antes que ele pudesse responder, o casal da mesa ao lado se levantou. O homem abriu o paletó, revelando o distintivo e a arma. Agora, disse a inspetora Raquel, que eu nem tinha notado sentada a 2 meses de distância, o senhor está preso por estelionato, formação de quadrilha e coação. O rosto de Rafael se desfez. A cor sumiu, deixando uma palidez cerosa. Seus olhos foram de mim para os policiais, e neles eu vi a compreensão final. Ele não olhou para mim com ódio. Olhou como a surpresa de uma criança que não entende as regras do jogo. Ele nunca acreditou que eu seria capaz. Ele me subestimou até o último segundo.
E esse foi o seu erro fatal. Enquanto os policiais colocavam as algemas nos pulsos de Rafael, o som do metal se fechando foi o ponto final, mais alto e claro da minha antiga vida. Ele não resistiu, apenas me lançou um último olhar, não de ódio, mas de uma incompreensão bovina, como se eu tivesse quebrado uma regra fundamental do universo que ele e somente ele entendia. Naquele olhar, eu vi que ele morreria sem entender que o amor de uma mãe não é um direito de propriedade. O silêncio que caiu sobre a padaria depois que o levaram era pesado, denso. As pessoas nas outras mesas, que até então fingiam não notar, agora me encaravam com uma mistura de pena e fascínio. Eu não senti triunfo, não senti alegria, senti apenas o vazio exaustivo que vem depois de uma cirurgia longa e dolorosa, quando o tumor foi removido, mas a ferida ainda está aberta. O processo legal que se seguiu foi uma avalanche. Minha gravação era a peça central, a confissão irrefutável que desmantelou não apenas as mentiras de Rafael, mas toda a teia criminosa de Davi Guzmão. A mídia transformou o caso em uma novela da vida real. Eu me tornei um rosto conhecido, a mãe coragem que entregou o próprio filho. Muitos me julgaram, mas muitos mais me entenderam. Davi Guzmão, o estelionatário profissional, foi condenado a uma pena pesada de prisão. Seu castelo de cartas, construído sobre a vulnerabilidade de dezenas de idosos, ruiu de forma espetacular. Rafael, por sua vez, recebeu uma sentença mais branda, liberdade condicional, serviços comunitários e a obrigação de fazer terapia. A delação e a imagem de homem de família manipulado por um criminoso experiente o salvaram da cadeia. Uma ironia amarga que apenas a justiça brasileira sabe proporcionar. Patrícia, no entanto, não esperou por nenhuma sentença. Ela foi a primeira a abandonar o navio que afundava. Antes mesmo da primeira audiência, ela entrou com o pedido de divórcio, alegando diferenças irreconciliáveis e exigindo uma pensão que Rafael, agora desempregado e com os bens bloqueados, jamais poderia pagar. A lealdade dela, como eu sempre soube, era cotada na Bolsa de Valores. E então ela deu o golpe final, o golpe que realmente me feriu. Sem aviso, ela se mudou para o sul do país, para perto da família dela, levando meus netos, Laura e Lucas, com ela. Ela trocou de número de telefone, me bloqueou em todas as redes sociais e me cortou completamente da vida das crianças. A última mensagem que recebi dela foi curta e venenosa. Você destruiu esta família. Fique longe dos meus filhos. Essa foi a minha verdadeira sentença. A perda dos meus netos foi a libra de carne que a vida exigiu em troca da minha liberdade. Por meses, a dor foi uma presença física, uma sombra que me acompanhava pela casa. Eu olhava para as fotos deles na estante, os sorrisos banguelas, os abraços desajeitados e o silêncio do apartamento gritava a ausência deles. Essa é a parte da história que os jornais não contam. A vitória tem um preço. E o meu foi pago com as memórias que eu não poderia mais criar. Mas eu não deixei que a dor me afogasse. Eu a transformei em combustível. 6 meses depois da prisão de Rafael, a poeira havia baixado. E no terreno limpo pela tempestade, eu comecei a construir. A Fundação Helena Moraes deixou de ser apenas uma estrutura legal e ganhou vida. Aluguei uma pequena sede no centro da cidade e contratei uma equipe de advogados e psicólogos. Nossa missão era clara: ser a mão que eu não tive a quem segurar. Oferecemos assessoria jurídica gratuita para idosos que suspeitavam de abuso financeiro. Criamos grupos de apoio onde homens e mulheres podiam contar suas histórias sem vergonha, sem medo de serem chamados de dramáticos ou confusos. Cada pessoa que ajudávamos era uma pequena vitória contra o fantasma do meu filho. Decidi escrever a minha história. Contratei um ghostwriter e juntos transformamos meu diário de dor em um livro.
O título era uma escolha óbvia, uma apropriação final da arma que usaram contra mim. Rainha do Drama, um guia de sobrevivência contra abutres de família. O livro se tornou um best-seller inesperado. Ele tocou um nervo exposto na sociedade brasileira. Recebi milhares de cartas e e-mails. Filhos se reconciliando com pais, pais estabelecendo limites, famílias inteiras reavaliando o que significava cuidar de seus idosos. A rainha do drama não era mais apenas eu. Era um arquétipo, um símbolo de resistência para todos que se sentiram descartáveis. Hoje, minha vida é completamente diferente. Não sou mais a viúva solitária esperando a ligação do filho no domingo. Sou a presidente de uma fundação, uma autora, uma palestrante. Minha agenda é cheia, meu propósito é claro. Eu perdi a família que o sangue me deu, mas construí uma nova, forjada na resiliência e no respeito mútuo. Às vezes, me perguntam se eu perdoei Rafael. A verdade é que não penso nele. Perdoar implicaria em um diálogo, em um arrependimento que ele nunca demonstrou. Ele é apenas uma página virada, um capítulo sombrio de um livro que agora tem um final luminoso. Eu não sou uma vítima. Sou a prova de que a mais profunda das traições pode ser o catalisador para a mais radical das transformações. Eles tentaram me tirar tudo, meu dinheiro, minha liberdade, minha sanidade. No fim, eles só conseguiram me dar uma coisa, um trono. E desta vez, a rainha sou eu.